Ascensão através de habilidades. Episódio 46. Sétimo nível, Espada do Mundo em Ruínas, 3. A partir de então, foi um trabalho meio cansativo. Como ele trocou todas as suas armas por espadas enferrujadas, que tinham um poder de ataque combinado de apenas 2, as batalhas demoravam muito. Demorou 1 hora para derrotar uma única criatura. Esta é a maneira certa de fazer isso aqui? Isso está correto, mas seria melhor se você torcesse um pouco mais. Tente mover o pulso esquerdo cerca de 3 centímetros para a direita. Ouvindo o feedback sobre seus movimentos, ele se dirigiu novamente ao monstro. E as batalhas começaram. Ele experimentou os movimentos com base no feedback que recebeu do fantasma. Foi estranho no início, mas quanto mais as batalhas continuavam, mais suaves se tornavam seus movimentos. Você triunfou sobre o guerreiro Lizardman. A proficiência da Storm Scar Sword aumentou em 1%. E mais uma vez ele ouviu o feedback sobre seus movimentos. Nada mal. Mas quando você virar o corpo para a esquerda, tente mover o pé esquerdo um pouco mais para frente. Com seus movimentos atuais, será difícil se aproximar se o oponente mantiver um pouco de distância, certo? O fantasma apontou detalhadamente seus movimentos e Taizan seguiu seu conselho. Ele enfrentou o próximo monstro e, tendo em mente as palavras do fantasma, moveu o pé esquerdo para frente. Kraa. Na verdade, ele conseguiu se aproximar um pouco mais confortavelmente. Enquanto Taizan empunhava sua espada, ele continuou a ajustar seus movimentos. A proficiência da Storm Scar Sword aumentou em 1%. O tempo passou. Um dia se passou. Ele passou 12 horas lutando, 6 horas dormindo e 6 horas recuperando suas forças enquanto refinava seus movimentos. Ele comia enquanto se deslocava entre os quartos para não perder um único momento. O fantasma soltou uma risada vazia. Você está fazendo as coisas certas para ficar mais forte. Mas é estranho, não importa o que eu pense sobre isso. Você está bem? Você não está cansado? Parece incrivelmente chato? Por que seria chato? Estou apenas gostando. Taizan não conseguiu entender o comentário. Cada vez que ele passava por uma batalha, ele podia sentir fisicamente o aumento na proficiência. O perigo era baixo e ele não precisava impor nenhuma restrição a si mesmo. As recompensas por suas ações também foram definitivas. Considerando as milhares de repetições que fez sem nenhuma resposta conhecida, sem saber quando os resultados apareciam, Taizan não conseguia entender como algo tão confortável poderia ser considerado chato. O fantasma riu baixinho. Bastardo louco. E assim, o tempo passou. Ele ajustou seus movimentos a cada batalha e começou a próxima. Assim como construir um castelo, ele eliminou gradualmente movimentos desnecessários. E assim, 2 dias se passaram. Taizan moveu a mão segurando a espada. Por um momento, a lâmina distorceu-se estranhamente e o vento forte tornou-se significativamente mais suave e rápido do que antes. Foi um movimento que ele nunca teria sido capaz de ver antes. Isso é esgrima? É definitivamente diferente. Até agora, ele não tinha sido capaz de responder adequadamente aos movimentos do seu oponente. Como seus movimentos pareciam sem sentido para ele, ele não tinha como saber como se mover para contra-atacar o oponente. Ele finalmente encontrou a resposta para um problema onde antes não conseguia encontrar a resposta certa. As razões e contramedidas para os movimentos do adversário foram desenhadas em sua mente. Ele se sentiu um pouco desapontado. Se o atual Taizan lutasse contra si mesmo, que não aprendeu esgrima, venceria 99 em 100 vezes. Ele definitivamente se tornou mais forte. Mas não foi uma diferença drástica como o fantasma dissera. Era a diferença entre saber e não saber. Ele não tinha aprendido nada particularmente novo. É óbvio, já que não haveria muita diferença só porque é esgrima. Foi divertido pensar que haveria algo especial em mover seu corpo. Com esse pensamento, ele encontrou um monstro. Kaa. O Lizardman enfiou sua lança. Assim que Taizan começou a desviar e se mover, o fantasma falou. Mova seu pé para frente. Taizan hesitou por um momento. Até agora, o fantasma só o aconselhou depois de derrotar o inimigo. Nunca havia falado durante a batalha. No entanto, Taizan prontamente seguiu as palavras do fantasma e avançou com o pé. A distância até o inimigo diminuiu. O Lizardman segurou a lança curta e girou-a. Kaa. Esvazie sua cabeça e siga o caminho da espada. Palavras que ele não entendeu. Embora fosse um conselho que parecia fazê-lo agarrar-se a qualquer coisa, uma imagem já estava sendo desenhada em sua mente. As palavras penetraram em sua cabeça e, antes que sua consciência pudesse reagir a elas, seu corpo se moveu primeiro. A espada se moveu, seu pulso tremeu suavemente. O pulso, cotovelo, braço e dedos esquerdos do Lizardman foram cortados. A velocidade era incomparável com antes. Kaa. Mova seu pé para frente. Ele avançou. O Lizardman balançou sua lança com o rosto cheio de raiva. Ele leu a trajetória e a bloqueou. Contraia com a previsão. Confie nos seus sentidos. Use todo o seu corpo. Mova o pé para frente, as mãos no peito, e avance com uma postura de fera. Ele atacou o Lizardman. Ele desviou a lança e suas 2 mãos segurando a espada se moveram tão rápido que imagens posteriores foram formadas. Você causou 6 de dano ao guerreiro Lizardman. Você causou 5 de dano ao guerreiro Lizardman.
Você causou 5 de dano ao guerreiro Lizardman. Você causou 6 de dano ao guerreiro Lizardman. Você causou 6 de dano ao guerreiro Lizardman. Uma janela de dano sem precedentes apareceu, mostrando uma quantidade incomparável de dano. A velocidade foi muito mais rápida do que combinar ataques contínuos e sem fôlego. O Lizardman caiu com um grito. Você derrotou o guerreiro Homem-Lagarto. A proficiência da Storm Scar Sword aumentou em 3%. Isto é, o movimento é diferente. Não foi um ataque rápido simplesmente impulsionado por estatísticas. Foi literalmente um ataque combinado perfeito, desumano, sem uma única lacuna, uma ideia impossível de conceber na mente. O fantasma falou impassível. Essa é a primeira espada da cicatriz da tempestade, presa do lobo. Legal. Habilidade avançada, espada da cicatriz da tempestade. Proficiência, 12%. Uma esgrima transmitida de um mundo em ruínas. Agora, apenas uma pessoa dominou isso. Era ridículo como ele achava que era lamentável. Ele poderia contra-atacar a presa do lobo sem qualquer informação sobre isso? A resposta foi não. Mesmo com habilidade, combatê-lo com uma reação física era impossível. Mesmo que houvesse uma diferença considerável nas estatísticas, ainda seria o mesmo. Foi um ataque combinado preenchido com esse nível de velocidade e suavidade. Foi satisfatório. Ele poderia ter vencido mais facilmente se tivesse isso ao lutar contra o servo de Laquiratas. Essa é a primeira espada. Ainda existem muitas espadas, mas falta-lhe experiência para chegar lá. É melhor aprender devagar. Então, é um pouco lamentável. O fantasma ficou desapontado. Os caras por aqui são muito fracos. Mesmo que todo o equipamento fosse removido, a diferença nas estatísticas básicas era muito grande. Não importa o quanto Taizan se conteve, ele os afastou no momento em que colidiu. Havia um limite até mesmo para tentar isso e aquilo. Se continuar assim, será difícil aumentar significativamente a proficiência. Um mais forte precisa aparecer. Quero te ensinar a segunda espada antes de partir. Existem esses caras? Esse é o problema. Não há nenhum. As estatísticas de Taizan eram muito altas. Honestamente, acho que o chefe do 10º andar vai perder para você agora, então esse cara não pode aparecer. Mas ainda é lamentável. Uma voz cheia de arrependimento ecoou. Taizan continuou vagando pelo labirinto. No entanto, não apareceram mais monstros. Eu peguei todos eles? Ele pegou bem mais de 30. Então deveria ser madrugada. Taizan então começou a procurar pela sala secreta. 20 minutos depois, ele encontrou um lugar onde uma sala secreta poderia ser localizada. 1 hora depois, ele encontrou a sala secreta. A porta se abriu com um rangido. Lá dentro havia inúmeras armadilhas e, além delas, foi colocada uma caixa. Agora, as armadilhas não eram mais um problema. Ele foi ágil o suficiente para agarrar a flecha, reagir à abertura e escapar. Taizan começou a usar a habilidade de desarmar armadilhas. Sucesso no julgamento. A armadilha está desarmada. A proficiência em desarmar armadilhas aumentou em 1%. Ele desarmou todas as armadilhas visíveis, uma por uma. Houve momentos em que ele falhou e a armadilha foi ativada. Mas ele simplesmente os evitou e tentou desarmar a armadilha novamente. O fantasma, agora aparentemente convencido, não disse nada. Ele assistiu silenciosamente do lado de Taizan. 30 minutos depois, todas as armadilhas foram desarmadas. Taizan chegou ao camarote. Assim como a Power Rune, aumentou a agilidade. Não houve necessidade de salvá-lo. Então ele usou imediatamente. Você usou a runa de agilidade. Ele pegou tudo o que precisava e Taizan saiu da sala secreta. Ele olhou em volta mais uma vez, mas não viu nada de especial. Não há nada. Às vezes há andares vazios como este. Pela minha memória, havia algo no próximo andar. Ir para a próxima sala era a resposta certa. Antes de ir até o chefe, Taizan mudou-se para uma sala espaçosa. Ele manifestou magia bem na frente da porta. Você ativou a flecha de gelo. Zeok. Uma flecha de gelo do tamanho de um punho apareceu no ar. O frio se espalhou pela sala momentaneamente. Taizan disparou a flecha. Ping. Com um som leve, atingiu a parede. Sua velocidade era a mesma da bola de fogo. O tamanho também era semelhante. Então, poderia ser feito de maneira semelhante. Você ativou a flecha de gelo. Ele bateu o pé no momento em que disparou a flecha. Você ativou a flecha de gelo. Zeok. O gelo colidiu um com o outro, aumentando de tamanho. Mudou para a forma de uma esfera em vez de uma flecha e colidiu diretamente com a parede. Zeong. O frio se espalha pela parede. Frost gruda na parede. Dispara uma flecha de gelo. Quanto menos imunidade o inimigo tiver, mais dano ele sofrerá. Ele tenta infligir o status anormal, congelar, ao alvo. O frio intenso pode congelar líquidos. Bom. Já são 2 feitiços para iniciantes. Aquela pequena Lilith teve que lutar muito para aprender apenas um. E você está aprendendo sem nenhum custo. Ó céus. A voz de incredulidade do fantasma ecoou pela sala quando Taizan imediatamente usou o feitiço. Você ativou a flecha de gelo. Zeogyoki. A temperatura da sala caiu em um instante. O frio emana o suficiente para grudar em sua mão caso ele a alcance. Taizan disparou a flecha, atingindo a parede. Jeonyong.
A parede congelou no local. Era um resfriado que não podia ser comparado ao gelo seco moderno. Este também é muito bom. Monstros podem resistir devido às suas estatísticas altas, mas esse nível de frio também pode ser usado fora da batalha. Você pode borrifar água e atirar uma flecha gelada para fazer uma estrada ou usá-la repetidamente em um curto espaço de tempo para criar uma barreira de gelo. Havia maneiras de usá-lo diferentes do fogo. Talvez pudesse ser usado de forma mais eficiente para tais fins do que para a batalha. Depois de verificar o feitiço, Taizan dirigiu-se para a sala do chefe. Kaaki. Um Lizardman de elite apareceu. Sem nome, em. Monstros com nome são muito raros. Existem níveis para as elites também. O fato de não ter nome significava que não usaria habilidades. No entanto, não seria fraco, pois era chamado de elite. Em outras palavras, foi um adversário de prática suficiente. Segurando uma espada em cada mão, Taizan enfrentou o Lizardman de elite. Kaaki. Ele desviou a lança giratória como se a estivesse destruindo com as lâminas de sua espada e ficou perto do oponente. Ele cortou o pulso do oponente, esfaqueou sua coxa e deu um tapa em sua mandíbula. Kaaki. O adversário cambaleante levantou a mão para atacar Taizan. Naquele momento, Taizan moveu sua espada. Ele atacou a trajetória onde o oponente pretendia mover a lança. O Lizardman puxou apressadamente o pulso. Kaang. O ataque do adversário foi bloqueado pelo ataque de Taizan. Taizan continuou atacando, pressionando seu corpo contra a coxa do adversário. Ka. O Lizardman mudou de tática, visando encontrar uma oportunidade enquanto bloqueava. Mas Taizan não tinha intenção de dar essa chance. Ele se aproximou, intensificando a trajetória de sua espada. Kaaki. Ele atacou como se o oponente estivesse completamente desprotegido. O Lizardman tentou bloquear apressadamente, mas Taizan torceu o pulso e atacou outras partes. Kiik. No final, o Lizardman de elite caiu sem poder fazer nada. Você derrotou o Lizardman de elite. A proficiência da Storm Scar Sword aumentou em 1%. Isso foi fácil. Ele certamente se tornou mais forte. Ele venceu sem usar nenhuma habilidade. Não teria sido tão fácil se ele não tivesse aprendido esgrima. Embora suas estatísticas fossem superiores, ele teria sofrido algum dano se não conseguisse prever os movimentos do oponente. A esgrima e a diferença entre saber e não saber a informação eram realmente significativas. Ele percebeu. Habilidade avançada. Espada da cicatriz da tempestade. Uma técnica de espada transmitida de um mundo em ruínas. Agora, apenas uma pessoa dominou isso. A proficiência já estava em 13%. Foi uma taxa consideravelmente rápida. Como é o começo, vai aumentar rapidamente, mas quando ultrapassar 30%, vai subir aos poucos. Não há solução. Você tem que praticar devagar e aprender. Taizan verificou a recompensa clara. Relíquia do brinco do perdido. Um bem precioso que o perdido gostaria de proteger, mesmo ao custo de sua vida. Brincos de mana. E aumentou suas estatísticas em até 10. Isso significou menos restrições para o uso de magia e habilidades. E uma recompensa secreta. Armadura. Já é hora de mudar. A armadura que ele está usando atualmente é uma armadura antiga com defesa 2 que ele comprou há muito tempo. Ele teve que mudar. Mas não precisava urgentemente da defesa, então deixou como estava. Havia também a ideia de que ele acabaria conseguindo alguma coisa. Uma armadura de couro resistente. Não há muitos que diriam que isso não é bom. O valor da defesa era 10. Além disso, tinha agilidade. A recompensa secreta não era um equipamento que pudesse ser obtido no estágio atual, como sempre. Janela de status. Marca da vitória e ascensão da alma. Graças a várias habilidades, suas estatísticas continuaram a aumentar de forma constante. No modo fácil, houve alguns casos em que ele não ficou muito mais forte mesmo depois de limpar o chão perfeitamente. Mas agora ele não conseguia encontrar nenhum vestígio desse padrão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.